E agora eu gostaria de convidar a doutora Lauane Scafura, vem aqui estar conosco e agradecer a vida dela por ela ter aceitado esse convite de estar aqui. Um prazer, uma alegria para nós. A doutora Lauane é a minha médica, está cuidando de mim, regulando as minhas taxas. E eu estou muito feliz de ter você aqui hoje. Amém, meu amor? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela? Queria que você estendesse a sua mão. Nós vamos abençoar a vida da doutora Lauane. Pai, em nome de Jesus, está aqui a sua filha, Lauane, que veio aqui te servir, Pai, através do seu conhecimento, de tudo aquilo que ela carrega. Eu peço ao Senhor que direcione, instrua a sua filha, Pai. Coloque as palavras em seus lábios e que nós possamos receber como terra fértil a semente que será plantada através da vida dela. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite a todas, graça e paz. Eu estou muito feliz que sextou diferente que a gente está tendo hoje, né? A semana foi bem corrida, mas eu estou muito feliz de estar aqui, porque tem duas coisas que eu amo na minha vida, que é a presença de Deus, é o que eu tenho de melhor, assim, se eu puder falar alguma coisa, eu só tenho a falar de Cristo, mas a medicina é uma coisa, é um tema também que me empolga. Quem me conhece sabe, né? Porque eu vejo a minha profissão como um sacerdócio. Falar de medicina, e ainda mais na casa de Deus, é um privilégio enorme. Então eu quero agradecer mais uma vez essa igreja, minha igreja, a todas vocês que vieram aqui hoje para aprender um pouco mais, para aprendermos juntas, né? Porque eu aprendi muito nesses dias que eu tive que estudar o tema de saúde mental. Eu sou formada em medicina desde 2010, atuei 5 anos em pronto atendimento, emergência, urgência, né? E há 9 anos eu atuo na área clínica, em atendimento ambulatorial, e atualmente eu trabalho como endocrinologista e metabologista. Estou muito feliz, porque esse Setembro Amarelo, ele carrega algo muito especial para nós cristãos, que é a gente rever na nossa mente as nossas emoções, o nosso coração, aquilo que a gente já sabe que a Bíblia traz para nós. Nós, como filhas de Deus, já sabemos muitas coisas que a ciência hoje já nos mostra. E aí a nossa conversa hoje vai ser sobre um tema que é tão importante, que é, além da saúde mental, quais outras condições que podem simular doenças e que talvez estejam levando a pessoa a estar triste, desanimada, cansada, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre esse tema. Então, o tema de hoje é a relação entre o corpo, a mente e o espírito, um olhar integrativo, ou seja, a gente olhar para a gente como um todo, aquilo que Deus criou. Ele nos criou com um corpo, nos criou com emoções, nos criou com um espírito. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E aí eu quero começar com essa frase, que quando eu comecei a estudar o tema de saúde mental, me tocou muito. Adão e Eva estavam no melhor lugar do mundo, mas nem mesmo o melhor lugar do mundo é o bastante quando falta contentamento. Eu, com isso, não quero dizer para você que a falta de contentamento, por si só, é um pecado. Nós sabemos, né, e para isso estamos aqui hoje, que existem doenças mentais que vão afetar níveis de alegria, que vão aumentar níveis de estresse, talvez nível de tristeza. Mas o que eu entendo que eu estou aqui hoje não só como médica, e eu estou aqui hoje como filha do Deus vivo. E eu estou falando com irmãs na fé. Então, esse tema hoje, ele vai estar embasado na ciência, mas principalmente na palavra do nosso Deus. E o início do fim para a gente foi a queda do homem. Então, nessa frase eu falei, nossa, Deus resume tão bem o que é não ter contentamento. Não importa o lugar onde você esteja, pode ser o paraíso, pode ser a presença de Deus. Se não houver contentamento, a gente sempre vai estar insatisfeito.
O objetivo dessa palestra hoje é mostrar como que as condições clínicas e emocionais se interrelacionam e como podemos cuidar da mente e do corpo de uma forma integrada. Quando a gente sofre de alguma doença, muitas vezes a gente foca tanto no problema que a gente acha que não tem solução. E isso é bem comum quando a gente dá um diagnóstico, não só de doença mental, mas de doenças que acometem o corpo. No meu caso, eu trabalho muito com glândulas, né? Aí a gente fala de menopausa, a gente fala de tireoide, a gente fala de diabetes. Muitas vezes, quando a gente dá um diagnóstico para o paciente, ele se desanima muito. E aí eu quero mostrar para você que como as coisas se relacionam de forma tão linda e como que a gente pode, através de alguns esclarecimentos, buscar ajuda. Eu quero falar, num primeiro momento, sobre uma coisa que eu não sei se algum de vocês já ouviram falar, que é a logoterapia, né? A gente está no Setembro Amarelo, por quê? Porque a gente consegue entender hoje que o suicídio, a depressão, a ansiedade, o burnout, e a gente vai abordar esses temas aqui hoje, e a gente vai estar entendendo um pouquinho melhor o que é isso, eles são preveníveis. E aí a gente tem várias linhas da ciência hoje mostrando para a gente como é possível a gente, através de terapia, através de olhar para aquilo que é transcendente, que são os pilares da psiquiatria, que é a ordenação pessoal, ou seja, a gente olhar para algo maior do que a gente, dar um sentido para aquilo que a gente está passando, nos leva a enfrentar melhor algumas situações. E aí eu trouxe esse tema, pode passar para o próximo slide, por favor, para a gente poder entender o que é a logoterapia, né? É um termo que vem do grego, logos, que significa sentido, e terapia, que quer dizer cuidado, ou seja, o cuidado que traz sentido, ou o tratamento que traz sentido. Essa abordagem é conhecida como a terceira escola viense de psicoterapia, tá? E foi desenvolvida por um psiquiatra judeu. Viktor Frankl, que foi a pessoa que desenvolveu essa terapia, ele não imaginava que ele fosse desenvolver uma terapia. Ele foi um judeu, estudante de medicina, que muito jovem se viu dentro de um campo de concentração. E quando ele estava preso, ele perdeu tudo aquilo que norteava a vida dele. E a partir dali, ele começou a desenvolver técnicas que pudessem fazer ele passar por esse momento tão difícil da vida dele. Ele perdeu os pais, ele perdeu a noiva, ele perdeu o trabalho dele, ele já era formado, ele já era conhecido, mas aí ele entendeu que só tinha uma coisa que ele não poderia e não conseguiriam tirar dele no campo de concentração, que era a forma como ele enxergava a vida. E isso, gente, nós temos, que é a nossa fé. Então, aquilo que a gente está enfrentando vai nos afetar. É inevitável, mas a forma como a gente vai enfrentar esse problema, ela vai falar muito a respeito daquilo que a gente crê e daquilo que a gente é capaz de fazer para superar esse problema. Na logoterapia, cada pessoa é vista como plenamente responsável por sua vida, independentemente dos condicionamentos biológicos, psicológicos ou sociais. Pode passar. Vou falar um pouquinho agora das estatísticas, né, das doenças mentais, que no mundo mais de 280 milhões de pessoas sofrem com depressão. No Brasil, estima-se que cerca de 11,5% da população enfrentou a condição em algum momento, com maior prevalência entre os jovens e os idosos, ou seja, na idade média, né, no início da fase adulta e já no final da vida. Globalmente, a faixa etária de 18 a 29 anos é a mais impactada e, infelizmente, é a faixa etária hoje que mais entra nas estatísticas de suicídio. A ansiedade afeta aproximadamente 301 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, esse número gira em torno de 18,6 milhões de pessoas, ou seja, nós somos um país muito grande. 9,3% da nossa população sofre com ansiedade e depressão, e o maior impacto em adultos jovens. Pode passar. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o burnout, né, que é uma doença caracterizada por estafa mental, por excesso de trabalho, classificado como um fenômeno ocupacional e afeta um número significativo de trabalhadores,
especialmente na faixa etária de 30 e 50 anos, com profissionais da educação e da saúde entre os mais vulneráveis. E aí, quando eu estava estudando sobre esse tema, eu lembrei muito do conceito de dependência, de providência. E aí, quando a gente atende os pacientes, né, eu quero que vocês saibam que hoje não é o psiquiatra que atende primeiramente um paciente com doença mental. A quantidade de pacientes que chegam para a gente no consultório e que já ao entrar começam a expressar os sinais clínicos de depressão, ansiedade ou burnout é incrível, assim, é muito grande. É raro a gente pegar um paciente estável, né? A gente percebe logo na entrevista, claro, tem aquela ansiedade normal de estar passando com o médico, falando de uma doença, procurando alguma resposta para alguns sintomas. Mas a quantidade de pessoas que desenvolveram depressão, ansiedade, depois, principalmente da pandemia, ela aumentou consideravelmente. E aí tem uma coisa que eu sempre gosto de falar para os pacientes, que eu aprendi com um grande psiquiatra brasileiro, que é o Dr. Saulo Barbosa, que tem muita admiração pelo trabalho dele, ele é um psiquiatra cristão e muito conhecido no Brasil, e ele sempre fala o seguinte: a causa de toda neurose é a nossa fantasia, ou seja, a nossa vontade, porque a gente nunca vai conseguir. A causa de toda neurose, a mãe de toda neurose, é a fantasia da gente querer gerenciar todas as coisas da nossa vida. E essas neuroses, elas afetam muito mais as mulheres, porque a nossa característica como mãe, como esposa, como profissional, é o quê? É fazer tudo. Então, a nossa fantasia mesmo, né? A nossa vontade de querer controlar todas as situações, essa vontade, quando ela não está muito regulada, muito bem estabelecida, numa dependência daquilo que a gente sabe que a gente não pode nunca gerenciar, vai levar a gente a um estado de depressão ou ansiedade. Eu sempre falo para os pacientes no consultório que todo ansioso vai acabar depressivo, porque a ansiedade e a depressão, na classificação geral das doenças, elas são classificadas juntas, uma cursa com a outra. Todo depressivo, em algum momento, vai ter um status ansioso, e o ansioso, muitas vezes, vai acabar depressivo, porque ninguém que fica o tempo todo tentando gerenciar tudo, fazer com que tudo funcione do seu jeito, consegue ser feliz. Porque aí a gente esquece do conceito da providência, que é, nós não somos deuses. A gente não consegue gerenciar todas as coisas. E a beleza da vida é que ela é o quê? Ela é imprevisível. Então, se a gente chegasse aqui hoje, já soubesse de tudo que ia acontecer, toda a música que fosse ser cantada, quem ia falar, como essa pessoa é, quem vai sentar do meu lado, como que a Carla vai estar vestida, como que o Sei vai fazer o culto, a gente não seria surpreendido pela graça. E aí a vida perde a beleza. Então, às vezes, a gente tem, nós como cristãos temos tudo, né? Assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando Jesus fala isso, ele não está nem perguntando, nem sugerindo, ele está dando uma ordem. Não andeis ansiosos, porque a gente não vai conseguir gerenciar. Isso daqui, para mim, foi o que me deixou mais triste no estudo desse tema. 280 milhões com depressões, né, essa estatística tão grande no Brasil, mas principalmente o índice de suicídio, que tem aumentado bastante. Globalmente, cerca de 700 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, sendo a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. No Brasil, a taxa é de aproximadamente 14 mil suicídios anuais, com prevalência maior entre homens, jovens e adultos. E aí aqui são os conceitos da doença, porque muita gente, às vezes, tem mesmo essa dúvida: será que eu estou em depressão? Será que eu sou ansioso patológico? Porque um grau de ansiedade, certo grau de ansiedade, é normal. Deus nos fez com emoções. Então, estarmos ansiosos, muitas vezes até por coisas boas, é natural no ser humano. Estar triste também é. Nem toda tristeza pode ser classificada como depressão. Às vezes é só tristeza mesmo e ela é transitória. Mas o que caracteriza a depressão? É um transtorno de humor caracterizado por tristeza persistente,
falta de interesse em atividades e alterações no sono e no apetite. Então, ela começa muito silente, bem silenciosa. E quando ela vai se prolongando no tempo, essa tristeza ela vai ficando de uma forma muito persistente, as próprias pessoas que convivem com o depressivo, que conversam com esse paciente, elas percebem um grau maior de tristeza, independente das situações da vida. Geralmente existe um gatilho, que a gente chama clinicamente um gatilho, ou seja, essa pessoa já podia ter sintomas de depressões anteriores, talvez tivesse passado por estados depressivos anteriormente, mas não tivesse sido diagnosticada. E aí, quando aparece um gatilho, às vezes é a perda de um familiar, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, algo mais difícil de enfrentar, a pessoa abre com um quadro clínico bem sugestivo. E o transtorno de ansiedade, ele envolve uma preocupação excessiva, medo ou pavor, afetando a capacidade de realizar atividades diárias. E aí existe dentro da ansiedade a classificação da síndrome do pânico, que é justamente essa ansiedade estar num grau tão acentuado que a pessoa não consegue mais movimentar-se nas suas tarefas diárias. Ou seja, ela geralmente tem crises quando está cercada por pessoas, se locomovendo, fazendo coisas que ela faria naturalmente, ela não consegue mais. O burnout é uma síndrome resultante do estresse crônico no local de trabalho, levando a um esgotamento emocional e redução da eficácia do profissional. O burnout é uma doença bem subdiagnosticada, porque as pessoas que trabalham, elas geralmente não percebem que o trabalho em si não é o problema, mas é o excesso de trabalho, é a demanda emocional e o que é muito difícil no diagnóstico do burnout. O paciente ele não se dá conta que, inclusive, ele só ter alegria no trabalho já é um sintoma clínico inicial da doença, tá? Então, aquelas pessoas que são, assim, loucas por trabalho, só sabem trabalhar, não falam mais do que trabalho, elas muito provavelmente podem abrir com um quadro de burnout e aí elas começam num ritmo tão intenso de trabalho que nem no momento de descanso ela sabe trabalhar. O burnout afeta muito mais as mulheres, porque a característica da mulher mesmo está sempre muito ativa. E o suicídio é o ato de tirar a própria vida, muitas vezes associado a transtornos mentais, como depressão ou ansiedade grave. Ou seja, o suicídio, ele não é uma coisa isolada. A gente sempre que vai estudar, e é muito difícil a gente classificar qual pessoa é propensa ao suicídio, a gente sempre consegue encontrar ali um histórico familiar de doença mental, seja esquizofrenia, seja depressão, ansiedade, mas também níveis muito baixos hormonais, como serotonina, dopamina, noradrenalina, e também sinais já que não eram tão evidentes, que já faziam a gente entender que essa pessoa já estava entrando no status de doença mental. Pode passar, por favor. E aí eu coloquei esse versículo, né, que até foi falado no momento do louvor, que eu acabo de citar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seu pedido a Deus. E aí, estudando sobre esse versículo, eu pensei assim, súplica, né? Qual é a diferença de súplica? Qual é a diferença de murmuração? Porque a gente sabe, né, que Deus detesta murmuradores. Mas Ele nos ordena a orar, e inclusive esse versículo, ele diz que sejam conhecidas diante de Deus em orações e súplicas, todos os seus pedidos, tudo aquilo que você quiser. Então, a grande diferença é que Deus nunca falou para a gente que a gente não pode falar aquilo que não nos agrada ou aquilo que nos incomoda. E aí, muitas vezes, o cristão tem a falsa percepção de que ele tem que ter uma vida perfeita. Né? Não, eu não posso reclamar. Não, eu tenho que ser grato. Não, está tudo muito lindo. Tudo bem, realmente, a gratidão vem de um coração que adora Deus. Mas quem aqui nunca passou por situações lamentáveis, difíceis, né? Momentos, dias, talvez meses ou anos que a gente não gostaria de enfrentar.
Mas aí a diferença da lamentação, porque a Bíblia está cheia de salmos de lamentações, né? É que a lamentação é a gente levar a Deus uma dor, algo que nos aflige, num status de dependência da provisão de um Deus que vai nos ajudar. A gente nunca vai estar sozinho, nunca. Ainda que a gente ache que a pior situação que a gente está vivendo, ela não tem solução, nós fomos criados por um Deus que nos prometeu que nunca nos deixaria só. E aí, o murmurador, por que ele tende a adoecer e por que a Bíblia fala que Deus detesta? O murmurador, ele declara amor ao problema. Então, vocês já conviveram com alguém que fica o dia inteiro reclamando? É difícil mesmo. Por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela não quer resolver o problema. Ela só quer declarar o amor dela ao problema. E aí, no Brasil, a gente tem essa cultura, né? Não sei se vocês já repararam. O brasileiro puxa assunto reclamando de alguma coisa. A gente é muito sociável, é verdade, a gente é muito alegre, mas ao mesmo tempo você está numa fila, a pessoa fala, nossa, como essa fila está demorada. Aí a pessoa já abre um sorriso, não, é verdade. E a gente tem uma cultura, que se a gente não tomar cuidado, a gente vai passar o dia inteiro murmurando. Então esse versículo, ele me ensinou muito, tá? Primeiro, tá ansioso? Vai orar. E quando você for orar, você não precisa mentir. Porque Deus, ele sonda o nosso coração, ele já sabe o que a gente vai falar antes da gente falar. Mas aí que você faça ele conhecer em súplica, em oração, aquilo que está te afligindo. Pode passar. E aí, gente, o que eu quero trazer aqui, que eu vejo muito na minha parte, na minha atuação clínica, e que me chama muita atenção no consultório, é que ao longo desses anos, em atendimento ambulatorial, eu fui percebendo algumas condições clínicas que simulam status de doença mental, tá? E aí, eu trouxe para vocês, porque eu sei que isso surpreende muito o paciente no momento do diagnóstico. Muitas vezes, quando eu estou no consultório, eu vou dar um diagnóstico, por exemplo, de hipotiroidismo, eu falo assim para o paciente ou para a paciente, olha, talvez você esteja achando que você está em depressão. E aí a pessoa já começa até a chorar. Aí eu falo, olha, talvez você esteja com muito sono, sem vontade de fazer nada, desmotivado, completamente desanimado, com choro fácil, labilidade emocional, ou seja, oscilando muito o humor. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não está em depressão, você está com hipotiroidismo. E a pessoa vai... E aí sente até um alívio. Existe um nome para tudo que eu estou sentindo. E aí, isso é muito importante. Isso gera tanto alívio no paciente, porque assim, é uma condição que não é mental, mas que afeta a capacidade mental do paciente. Então, por exemplo, o hipotiroidismo, ele traz sintomas de depressão, como o cansaço e a apatia, e o sono, né? Quem aqui já tem ou já teve hipotiroidismo? A gente fala, na medicina a gente tem umas piadas muito, essa pessoa é hipotiroideia. É uma pessoa que é... céus, terra, e a pessoa só quer dormir. Então, um leigo vendo isso, vai classificar essa pessoa como depressiva. E talvez, muitas vezes, a pessoa chega primeiro no psiquiatra antes de chegar no endocrinologista. E ela tem um diagnóstico de depressão, quando na verdade está com hipotiroidismo. E o hipertiroidismo também simula um status de saúde, de doença mental, porque ele traz ansiedade, irritabilidade e insônia. A pessoa tem taquicardia, ou seja, o coração acelera em situações que ela não imagina, ela não consegue dormir, porque a tireoide, que é uma glândula bem pequena, que está localizada aqui no nosso pescoço, ela regula todo o nosso metabolismo. E aí ela regula também a transmissão de alguns neurotransmissores que têm a ver com a liberação de hormônios de alegria, como cortisol, serotonina, dopamina, noradrenalina, e a pessoa desenvolve sintomas físicos mesmo, de ansiedade. Tá? Então, na dúvida, eu sempre falo assim, olha, tem uma pessoa perto de você que está muito desanimada, que tem sinais de depressão, que subitamente parece muito ansiosa ou que subitamente perdeu toda a energia, busca uma avaliação clínica, porque vocês se surpreenderiam se eu falasse para vocês que hoje, na minha prática clínica, 90% dos meus pacientes que aparecem com sintomas de ansiedade, depressão,
Depois de 3 meses, quando começa um tratamento clínico, seja de hipo ou de hiper, ou não, ou de algumas deficiências de vitaminas e minerais, relatam melhora significativa dos sintomas. Pode passar, por favor. A deficiência de vitamina D é uma das mais frequentes, tá? Que a gente diagnostica no consultório. Por quê? Porque a população brasileira tem uma coisa muito peculiar, diferente das populações europeias, da população asiática, da população americana. A gente é muito miscigenado, ou seja, brasileira bem misturado, né? A gente, graças a Deus, a gente é um povo que tem uma mistura de raças muito grande. E aí, geneticamente, a população brasileira, ou seja, 80% dos brasileiros já tem deficiência, uma dificuldade na absorção da vitamina D. E a vitamina D, na verdade, não é nem uma vitamina, é um hormônio e é um pré-hormônio. É uma matéria-prima para a formação de hormônios e regula mais de 3.000 funções no nosso corpo. E a principal dela é a imunidade. Então, um paciente com deficiência de vitamina D é um paciente com queda de cabelo, é um paciente que está sempre com a imunidade lá no pé. Poxa, doutora, quando eu estou gripada, eu estou com sempre alguma coisa. Minha unha nunca cresce, eu nunca tenho concentração, eu não consigo focar em nada. E aí a gente vai ver, geralmente esses sintomas se correlacionam com deficiências de vitamina. Tá? A anemia por déficit de ferro é uma das mais frequentes e uma das menos diagnosticadas, infelizmente. Por quê? Porque aí o médico, e aí é uma crítica realmente que eu faço à categoria médica, ele se auto-especializou, ele se especializou tanto que quem aqui nunca passou pela situação de ir no cardiologista e o cardiologista falar assim, mas tem que ver aí com a sua ginecologista. E aí vai na ginecologista, mas aí tem que ver aí com o seu endocrinologista. Aí vai no endocrinologista, aí tem que ver com o neurologista. E o paciente fica, nossa, mas ninguém vai me ajudar? E aí, às vezes, eu até brinco, né? Meu pedido de exame, quem meu paciente sabe, eu falo, vai doar sangue lá no laboratório, porque eu peço uma análise completa, justamente porque, assim, eu vou acabar perdendo tempo, o paciente vai acabar se frustrando. Na endocrinologia, todas as deficiências vão afetar o funcionamento hormonal. Então, aí eu já peço tudo que é para a gente poder até escanear ali, mais ou menos, e conseguir diagnosticar algumas causas que o paciente talvez nem perceba. Pode passar. O climatério e menopausa. Aí está um momento da vida que é bem difícil mesmo, né? O climatério ele é classificado como aquele primeiro período em que a mulher ainda tem irregularidade menstrual, mas ela não está na menopausa, porque a menopausa, eu falo que é uma data de aniversário para a última menstruação. Eu menstruei, exemplo, em setembro de 2023. Se eu ficar sem menstruar até setembro de 2024, a gente abre com diagnóstico em setembro de 2024 de menopausa, ou seja, existe ausência de menstruação por um período de 12 meses. Mas quem já passou ou está passando sabe que esse 1 ano é caracterizado por intensas alterações hormonais que levam a sintomas muito bruscos de mudança de humor, de cansaço extremo, de labilidade emocional, variação entre tristeza e ansiedade. Eu brinco às vezes que tem paciente que está presa lá numa TPM constante por 1 ano. E aí, quem passa por TPM, por 1 semana é difícil, imagina a mulher 1 ano ali naquele status, né? De cansaço, falta de energia, ausência de libido, alteração de humor, dificuldade no padrão do sono. Isso tudo, acreditem, é por alteração hormonal. 80% dos sintomas de menopausa climatéria a gente consegue resolver através de uma boa reposição hormonal. A carência nutricional crônica pode levar a sintomas similares à depressão. E aí eu quero falar de um tema que é muito polêmico, que é a privação do sono e que causa ansiedade, depressão e dificuldade de foco. E aí, veja bem, hoje nós vivemos uma sociedade moderna, né? E aí, para todo mundo, isso aqui é muito normal. Só que isso aqui, gente, não só o celular, como a televisão, o nosso acesso muito fácil a entretenimento, eu nem vou falar a idade que eu tenho, mas eu vou fazer 40 anos daqui a alguns meses. E olha a diferença, eu não sou uma pessoa velha, né? Pelo menos eu não acho que eu seja velha. Mas, assim, eu não nasci na época da internet, não tinha. Eu sempre falo isso, eu tenho um enteado de 11 anos, eu falo para ele, eu estudava em cima de uma enciclopédia Barça. Ele nem sabe o que é.
Eu não tinha Google, não. Só que a gente era menos ansioso. Não tem como a gente negar isso. Se duvidar, a gente era até mais feliz. Porque a gente brincava, tinha um contato olho no olho, as pessoas se relacionavam de verdade, as pessoas viviam de verdade. Estava passando por aquele momento, a pessoa não estava focada em postar, não estava focada em... Enfim, a gente estava mais no presente, sabe? Aquela coisa assim, presença total. Hoje é raro de se ver. E eu falo que é raro em todas as situações. É raro de você ver numa consulta, às vezes o paciente entra mesmo com o celular na mão, não está nem ali interagindo. A pessoa está tão acostumada que se o médico ficar só olhando para o computador e falando com ela, e tá tudo muito ruim. Mas a privação do sono é uma das coisas que mais chama a atenção. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, mas a privação do sono é usada como método de tortura. Então, não sei se alguém já viu filmes de guerra, né? Essas coisas que são, para a gente até parece muita ficção, mas não é não. A privação do sono é usado como método de tortura. Por quê? Porque a privação do sono, ela te tira do teu status natural, primeiro de modulação hormonal e do seu ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Deus é perfeito, né? É a nossa regulação hormonal de melatonina, que é o hormônio do relaxamento e do sono, com cortisol, que é o hormônio do estresse, mas ele não é de todo patológico, que te prepara para um dia de vida, que te prepara para uma situação de estresse. Quando a gente não dorme, a gente traz um desbalanço crônico da liberação de melatonina e cortisol. Só que a melatonina, ela não atua somente no sono, é considerado o hormônio da juventude, é um hormônio que tem atuação no ovário, tem atuação na imunidade. Assim como o cortisol não atua somente em situações de estresse. A deficiência de cortisol afeta a tua imunidade. Então, a pessoa que tem um cortisol muito baixo está predisposta a infecções recorrentes. Então, pessoas que não dormem, elas naturalmente se colocam numa situação de privação tão crônica de sono, que eu brinco que é a própria pessoa se torturando, né? Não precisa ninguém nem torturar a pessoa, ela mesmo se coloca naquela situação. Uma coisa que eu sempre pergunto para os pacientes é o seguinte: como é que é o sono? Nossa, meu sono é péssimo. É difícil alguém falar, quando a pessoa fala que dorme bem, eu tenho uma admiração tão profunda, porque eu durmo bem. Eu falo, nossa, não mexe com o meu sono. Mas as pessoas geralmente, olha, gente, pasmem. Aí a pessoa fala, eu durmo bem. Eu falo, bacana. Seu sono é picotado? Não, eu bato na cama, eu durmo. Dorme que horas? 1h. E olha, eu tenho umas dificuldades para... Eu nem olho, porque aí eu falo, nossa, vou regalar o olho. Aí eu escrevo, 1h. Acorda que horas? 5h30, 6h, porque eu entro no trabalho às 7. E aí eu nem falo nada, escrevo, boto um monte de asterisco lá no meu prontuário. A pessoa dorme mal, já tem que começar ali, que é a base do tratamento. E aí lá depois a pessoa fala assim, mas doutora, sabe o que é? Você não tem nenhum energético aí não? Porque eu me sinto tão cansada. E a pessoa quer, ela vai mesmo, ela quer uma pílula, ela quer uma creatinina, ela quer um whey, ela quer qualquer coisa que dê né? Me dá um gás. Aí eu falo, não pense em dormir não? Aí a pessoa fica assim, como, doutora? Eu falo, não, vamos, porque é de graça, não precisa nem tomar. Você vai tentando assim. Gente, olha só, quem aqui quem já se acostuma a dormir 1h, não pense em vocês não, é status de gente viciada. O cérebro vicia naquilo ali. E aí eu vou sempre trabalhando com o paciente, me ajuda a te ajudar, hein? Porque não tem nem o melhor hormônio que eu te prescrevo aqui, não vai resolver se você não fizer uma boa higiene do sono. Agora, gente, mais triste é ver isso em criança. Porque se isso é trágico num adulto formado, isso é muito trágico numa criança que está se desenvolvendo. Então, a gente tem que repensar muitas coisas que são tão básicas. Eu falo para o paciente, ei, bebe água? Não. Água? Acho que a pessoa nem lembra. Aí eu falo assim, quantifica para mim, porque a pessoa fala, bebo muita água. Aí eu falo, quantifica para mim. Não, uns 6 copos. Aí a gente vai calculando. E o paciente vai entendendo algumas estratégias que é o básico do básico. Deus é perfeito. Tudo que Ele criou, se a gente não tivesse colocado a mão, queridos,
estaria em perfeita ordem, porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de beleza, Deus é um Deus de excelência. Não tem nada do nosso corpo e nada na natureza que não demonstre a soberania do nosso Deus. Tudo que Ele fez é harmônico, é perfeito, é muito bem feito. A Bíblia fala que Ele viu o que Ele criou e Ele viu que aquilo era muito bom. Mas até o próprio Deus descansou no 7º dia. Então, para a gente, o descanso tem que ser descanso. E aí a gente está pegando os momentos que a gente teria para descansar e a gente mesmo está se afligindo, se auto-infligindo situações de estresse. Pode passar, por favor. A deficiência de vitamina B12 é muito frequente em pacientes vegetarianos e pacientes que têm predileção por um paladar para ovo e frango, porque a principal fonte de B12 é a carne vermelha, tá? Dieta é outra coisa que é bem polêmico a gente falar, mas é uma questão bem pontual de como as pessoas se alimentam muito mal e de como aquilo que você come vai impactar a forma como você vive. A deficiência de B12 é a mais corriqueira para depressão e alterações mentais. Por quê? A B12 tem uma coisa muito interessante. Ela é uma vitamina que ela forma mielina. A mielina é como se fosse uma gelatina. Sabe a gelatina incolor? Uma geleia, uma gelatina? Todos os nossos nervos, tudo aquilo que reveste músculo, articulação, tendão e cérebro, porque o nosso cérebro é cheio de neurônio, está banhado na bainha de mielina. Porque tenta imaginar que as nossas terminações nervosas são como os fios, né, de uma casa, como se fosse lá toda a parte elétrica do nosso corpo. Se não tivesse a bainha de mielina e esses fios se encontrassem, daria choque. Então, eu já pergunto assim para o paciente, vem um paciente para mim com deficiência de B12, eu falo assim, sente cãibra? Aí o paciente acha que eu sou xamã, meu Deus, a mulher sabe, nem perguntei, ela já está falando, porque é bem frequente. Sente cãibra? Sinto. Formigamento? Sinto. Está esquecido? Estou. Tem dificuldade de concentração? Tenho. Sente dor de cabeça sempre? Sinto. Está muito cansado? Tô. Sem força muscular? Sim. Nem todos os pacientes têm todos os sintomas, mas olha como que algumas deficiências, elas simulam alguns status emocionais e da saúde mental. Porque se tem a ver com conexão de cérebro, onde a gente mais tem bainha de mielina e mais conexões nervosas é na parte do sistema nervoso central. E aí o luto, eu sempre falo disso, porque as pessoas hoje, elas não sofrem mais. Elas estão tão acostumadas a uma vida de perfeição, a uma vida tão feliz, tão alegre, tão, né, postável no Instagram, que o luto, ele é necessário. E aí, por que eu vou falar disso? Porque muitas vezes as pessoas que passaram por situações de perda familiar, ou de amigos ou parentes próximos, e não quiseram enfrentar a situação do luto, em algum momento elas vão desenvolver algumas síndromes que dentro da psiquiatria a gente sabe que são decorrentes do não luto. Tá? Então, o luto não é diagnóstico de depressão. Luto é luto mesmo, é tristeza. E aí, se a gente for na Bíblia, a gente vai ver inúmeras situações onde o próprio rei Davi, onde o próprio Cristo chorou. Porque é uma situação de tristeza, de perda, de dor, tá? O luto tende a durar 3 anos. Mas ele tem fases, tá? Tem a fase inicial, que é da não aceitação, da pessoa querer sublimar aquilo ali, dela se sentir culpada. Não teria acontecido se eu tivesse pego a chave do carro. Quem nunca, né? Se eu tivesse pego a chave do carro naquele momento, aí a gente está brincando de Deus. Porque é muito fácil a gente querer que uma situação não ocorra quando a gente já sabe o final dela. Mas a gente vive na dependência total de Deus sustentando a nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que... Por que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma? Porque a sucessão dessa palavra de Cristo é: quem de vós seria capaz de aumentar 1 côvado da sua altura? Quem de vocês é capaz de aumentar 1 centímetro da sua altura?
Do jeito que a gente nasceu, a gente vai ficar. Quem de vocês é capaz de gerenciar, alimentar as aves do céu? Quem de vocês, com toda a riqueza, como foi o rei Salomão, é capaz de vestir-se tão bem como o lírio do campo? Então, Cristo já estava mostrando para a gente, para de querer ficar controlando tudo, porque vocês não vão conseguir. E aí, queridos, a providência e a dependência do nosso Deus deve ser encarado como um enorme privilégio, porque só filho descansa. Colo de pai e mãe é a melhor coisa que tem. Colo de Deus é sobrenatural. Pode passar. Por favor. Alterações hormonais bruscas, como pós-parto, pós-operatório, também levam a alterações hormonais importantes que podem simular doenças mentais, e o estresse intenso, que pode levar ao burnout, esgotamento físico e mental. Pode passar. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Eu achei isso tão... Eu coloquei esse versículo aí, não é só porque ele fala de saúde, não. É pela primeira parte mesmo. Volta para mim, por favor. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Muita gente acha que é sábia, mas é só os olhos dela mesma. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, quem não teme ao Senhor e não se aparta do mal, se acha sábio, é sábio somente aos seus próprios olhos. Mas olha a segunda parte do versículo. Isso será saúde para o teu âmago. E âmago no dicionário significa a parte mais interior de algo, de onde aquilo é gerado. Ou seja, será saúde para o teu interior e medula para os teus ossos. A medula é a parte central do osso. E aí eu trouxe esse versículo porque na medicina tem uma coisa muito característica na medula. É de onde provém tudo o que forma o nosso sangue, todas as nossas células sanguíneas e o nosso osso, aquilo que sustenta o nosso corpo. E só tem uma condição na medicina, exceto câncer, alguns diagnósticos de doenças tumorais que não têm cura, mas que ainda assim têm um bom prognóstico, porque alguns tipos de câncer são, sim, possíveis de enfrentamento. Só tem uma doença na medicina que, independente do tratamento, não tem cura, que é a infecção da medula de um osso, que é a osteomielite. Pacientes que têm fratura exposta, que são submetidos a terapias, que a gente tem que acessar a medula, o maior risco que existe é de uma infecção que nunca vai ter cura. Então, quando esse versículo fala assim, teme ao Senhor, aparta-te do mal, isso vai ser saúde para o teu interior e para a medula do teu osso, é como se Deus estivesse falando assim para você, entenda que se você não depender de mim, aquilo que está lá no teu interior, aquilo que te sustenta, aquilo que te dá vida, você não vai conseguir sozinho. Pode passar, por favor. Aí eu coloquei esse caso real, mas eu já acabei falando no começo, né? Que é de um paciente com fadiga, desânimo, diagnosticada com deficiência de vitamina B12, sendo tratada com suplementação e que melhorou tanto física quanto mentalmente. Pode passar. Aí tem uma parte muito bonita, e eu já estou finalizando, tá, Carla? Da medicina, que é a própria medicina mostrando para a gente como que o nosso pensamento, a forma como a gente enfrenta algumas situações, interfere no nosso corpo. E aí, vários estudos já mostram que pensamentos positivos aumentam as células de defesa. E aí, eu não estou falando de pensamento positivo de autoajuda, não. Eu estou falando de pensamento positivo mesmo. Você recebeu o diagnóstico de uma doença muito ruim e a pessoa fala assim, ok, né? Passar por aquele primeiro momento de uma notícia difícil, de um luto, mas ela entender que eu vou lutar por isso aqui. E a real diferença, esse estudo, ele inclusive foi republicado em 2023, estudando mesmo assim, através do hemograma completo, um sangue normal, de pessoas
positivas e de pessoas negativas. E a quantidade de células de defesa, que são os leucócitos, as células brancas do nosso sangue, eram 8 vezes maior em pacientes positivos do que em pacientes negacionistas. Ou seja, se você anda com a sua imunidade muito baixa, começa a rever isso, se você não anda murmurando muito, se você não está muito, né? Ai, não está muito legal, porque isso afeta, sim, sua imunidade. Olha só, a gestação, o feto é intimamente tocado por aquilo que a mãe sente. Então, a gente já sabe que o que a mãe passa, o que ela sente, o que ela come, como ela vive, como ela enfrenta, algumas situações podem afetar geneticamente aquela criança que ainda vai nascer. Traumas, né? Estudos mostram que os traumas psicológicos podem estar relacionados a alguns tipos de câncer, ou seja, situações em que a pessoa não consegue superar podem levar ao desenvolvimento de células cancerígenas. E a ação dos traumas, né, na memória, como o emocional impacta o comportamento e a saúde física. Pode passar. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O que eu quero dizer para você hoje não é que você é culpado por tudo aquilo que você está passando, mas é te dizer que tem solução. Por que o Setembro Amarelo está aí? É para dizer assim, ó, você não está sozinho. E é verdade, porque a Bíblia fala que nem que eu conseguisse, a gente não consegue, mas nem que eu acessasse as profundezas do inferno, que é o pior lugar onde alguém poderia estar, e é o lugar onde mostra a total ausência de Deus, né, que na nossa cabeça, nem que eu estivesse lá, ainda assim, o Senhor estaria conosco. Independente do que você esteja passando, independente do que você esteja sentindo, nós não fomos criados para viver à mercê das nossas emoções. As nossas emoções, elas fazem parte daquilo que Deus criou em nós. Mas não tem coisa mais triste do que ver uma pessoa extremamente emotiva, porque ela vai viver uma vida de montanha-russa. Porque é muito normal a gente passar por diferentes humores, diferentes características de pensamento e de status emocional ao longo do dia. Deus criou a gente assim. As pessoas têm personalidades diferentes, temperamentos diferentes, dons diferentes, fisicamente são diferentes. Nós somos diferentes porque é isso que nos complementa, é isso que faz a gente ser um corpo. É cada um executando a sua função, desenvolvendo o seu dom, o seu chamado, o seu ministério, com aquilo que Deus nos deu de característica. O que não deve acontecer é a gente tirar o lugar de Deus e botar aquilo que a gente sente e idolatrar isso. Porque a partir do momento que a gente idolatra um sentimento, seja ele bom, porque ele também pode ser bom e ele pode tirar o lugar de Deus da nossa vida, seja ele ruim, a gente vai perder aquilo que está na nossa essência, que é depender. Porque Deus criou tudo pra gente. A nossa saúde, não tem nada que a gente possa fazer realmente em algumas situações do nosso corpo. Mas muito nos foi dado. Por isso que a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que você tem feito com isso? Qual o combustível que você tem colocado para dentro desse seu corpo, esse maquinário funcionar? Como é que está sendo o seu gerenciamento de sono? Seu gerenciamento de estresse? Como é que está sendo a sua alimentação? Como é que está sendo a sua ingesta de líquido? Como é que está sendo a sua atividade física? Não dá nem para falar. Eu falo para o paciente, ele chega para mim, eu falo, não consigo nem falar de hormônio com você hoje. Não consigo nem falar de emagrecimento. Eu preciso que você desinflame. Eu preciso que você entenda a sua responsabilidade nisso. Mas ao mesmo tempo, queridos, é uma bênção. Porque a maior parte das doenças que a gente tem hoje, como diabetes tipo 2, a gordura no fígado, a sobrepeso, a obesidade, tudo a gente consegue resolver com resolução. Agora, doença mental, a gente tem que, primeiro, antes da gente palpitar, antes da gente falar, a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus. Porque a psiquiatria é uma área da medicina que ela é muito subestimada, porque todo mundo dá palpite. Na vida do ansioso, na vida do depressivo, todo mundo acha que é terapeuta. E na dúvida,
Pede para a pessoa procurar ajuda profissional. Eu não posso falar para vocês aqui o que as pessoas me relatam em consulta, porque isso é segredo médico-paciente. Mas se vocês soubessem como as pessoas estão desesperadas, como elas estão procurando por um sentido que a gente tem aqui, ó, todos os dias, que é essa paz que excede todo entendimento. Mas se por um acaso, mesmo assim, aqui dentro, na presença de Deus, com tudo que você sabe, você ainda estiver sentindo tristeza, se você ainda estiver sentindo ansiedade, busca ajuda. Pede a opinião de um profissional. Se você perceber alguém do teu lado que você fala assim, poxa, fulano não está bem, a nossa primeira reação é fugir, porque ninguém quer, a gente já tem tanto problema. Não deixa a pessoa só. Tem uma campanha que foi lançada agora nesse Setembro Amarelo, talvez você já tenha assistido, de duas pessoas torcendo lá no futebol, e a gente nunca sabe. E o mais felizão lá, foi a pessoa que se matou no final do vídeo. Porque o suicídio, a depressão, realmente a ansiedade, ela não se mostra como a gente imagina. Então, procurem sempre a ajuda de um profissional. Peçam muita orientação a Deus para você aconselhar uma pessoa que está passando por um problema difícil, que muitas vezes a gente não consegue compreender. Mas, principalmente, se você tem sintomas ou se você conhece alguém com diagnóstico de depressão, ansiedade, burnout, nunca pense que você está sozinho. O Setembro Amarelo, ele é amarelo porque o amarelo é chamativo. Mas o girassol, que é a flor mais amarela que existe, se movimenta buscando a luz. Nós temos essa luz. Que em Cristo a gente entenda que tudo o que a gente precisa, Ele já fez por nós. A gente não está sozinho, mas principalmente, além de não estar sozinho, nós temos o que existe de melhor para um ser humano, que é a presença do nosso Deus. E muitas vezes, só orar é o maior milagre que você pode oferecer para uma pessoa com doença mental. Eu espero de coração que essa palestra tenha sido esclarecedora para vocês. Eu peço perdão se eu falei alguma coisa que tenha te incomodado. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui como irmã em Cristo para te dizer que talvez algumas situações da sua vida possam ser doenças clínicas que se misturam com doenças psiquiátricas, ou realmente uma doença psiquiátrica que deve ser tratada. Obrigada. Como eu fui abençoada nessa noite. Você também, menina? Uma coisa que me chamou muita atenção enquanto ela terminava falando sobre a forma como a gente pensa, né? Porque a gente acha que é autoajuda, mas a palavra do Senhor, ela fala sobre isso. Que a gente deve pensar naquilo que nos traz esperança. O Senhor, Ele nos ensina tudo, né? Então, na palavra dEle tem tudo. E eu fui muito abençoada, Lawane, pela sua vida, por essa palestra. Eu ficaria aqui ouvindo mais 1 hora, tranquilamente, né? E eu queria que você se colocasse de pé agora, porque eu vou pedir para a Lawane fazer uma oração pela gente. Porque ela não é só uma médica, ela é uma mulher de Deus. E eu sei que todas as pessoas que entram naquele consultório não saem só com um diagnóstico resolvido, mas saem com esperança, saem com uma palavra de vida. Então, ela tem sido um instrumento do Senhor nesse tempo. E eu quero que ela nos abençoe nessa noite. Amado Deus, muito obrigada por essa noite, Pai. Nós te agradecemos, porque através do sacrifício de Cristo, nós estamos aqui hoje, Pai. Nós sabemos que não somos merecedores, mas ainda assim, o Senhor nos oferece tudo o que precisamos para ter uma vida plena. Obrigada, Senhor, porque a minha profissão é muito mais do que uma profissão, ela é um sacerdócio. Eu te entrego, Deus, como médico dos médicos,
todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo, que sonda coração, mente, corpo e espírito, possa visitar cada pessoa que está aqui hoje. E que essas pessoas possam encontrar na tua presença, Deus, cura, libertação, alegria, conforto, Deus. Que nós possamos sempre nos lembrar que em Ti nós temos tudo aquilo que nos falta, ó Deus, e nada tem nos faltado, porque a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus, são tão abundantes que não nos cabem palavras para Te agradecer. Deus, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui hoje falando sobre saúde, mas principalmente falando, ó Deus, da Tua palavra, que é saúde para nossa alma, Deus, para o nosso corpo, para o nosso espírito, que em nome de Jesus essa igreja seja um hospital de almas, que as pessoas ao entrarem por essas portas possam ser libertas, ó Deus, não pela nossa força e nem pela nossa inteligência, mas pela presença do Teu Espírito aqui, Deus. Eu te louvo por essas mulheres, eu te agradeço por essa igreja, por esse ministério. E Deus, em nome de Jesus, eu te peço que a tua presença aumente cada dia mais neste lugar. Que muitas e muitas mulheres saiam daqui curando pessoas. Que tudo que foi falado aqui hoje, ó Deus, possa ser gerado na mente dessas mulheres. E que encontrem um solo fértil, ó Deus. E que qualquer semente que foi lançada aqui hoje, seja ela grande ou pequena, prospere, ó Deus, e que frutifique, e que pessoas possam ser salvas, não por mim, não por nós, mas por Ti, Senhor, porque o Senhor preparou essa noite. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, independente de tudo que temos passado, das nossas dificuldades, ó Deus, dos nossos pecados, o Senhor tem olhado para nós com graça. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração, que o Senhor livre, ó Deus, as nossas crianças, os nossos jovens, os pais, as mães, os idosos, ó Deus, da depressão, da ansiedade, ó Deus, e que nós lancemos aos Teus pés, Jesus, tudo aquilo que tem nos afligido. Obrigada, Senhor, porque através do Seu sacrifício nós já temos tudo que nos falta. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. E independente de tudo que passemos, o Senhor continuará sendo bom, porque o Senhor nunca mentirá e a Tua palavra nunca voltará vazia. Que o Senhor seja glorificado em cada pessoa aqui hoje, em cada profissão, que daqui saiam nutricionistas, advogadas, professoras, mães, dona de casa, toda e qualquer mulher que estiver aqui hoje possa sair, ó Deus, transbordante de alegria, de saúde, de fé, de esperança, mas principalmente de abundância de vida. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.